Agradecemos imensamente a doutora Maísa Ribeiro pela excelente palestra ministrada e, dando continuidade, convidamos a doutora Luciana, coordenadora geral de sangue e hemoderivados, para apresentar a perspectiva do Ministério da Saúde. Eu estou com a impressão que eu vou falar de novo a mesma coisa, mas eu vou ver se eu conto alguma novidade. Bom, eu queria apresentar a proposta da minuta, da portaria, né? Então, pronto. Essa mudança do paradigma, a gente fala de novo, mas é sair do produto para a pessoa, sair do tratamento reativo para o tratamento preventivo, com diagnóstico e otimização precoce das condições. E aqui não somente da anemia, mas as condições que interferem na coagulação do paciente também. Sair da visão fragmentada para uma visão populacional ou sistemática e buscando essa resposta para essa demanda crescente por doações e o alto custo que isso representa para o sistema, trazendo o quê? O uso racional e restritivo das transfusões, com redução de desperdício e resiliência de estoques. Então, isso é o que está por trás da proposta. E a portaria que a gente está propondo, que se chame Plano ou Política Nacional de Cuidado do Sangue da Pessoa, né? Isso não está ainda pactuado, mas é a proposta que está sendo levada para pactuação. Ela tem nos seus artigos 1º e 2º a exigência ou a recomendação de que todas as práticas implementadas sejam baseadas em evidência, com priorização do manejo do sangue do próprio paciente, antes de qualquer indicação transfusional halogênica, garantindo a segurança e integralidade do cuidado, a autonomia e decisão do paciente, com respeito às preferências do indivíduo. Isso já tem previsão legal, então a gente precisa colocar isso de forma muito clara. É preciso que a gente tenha instrumentos para respeitar as preferências do indivíduo, garantindo uma decisão informada. Ele precisa ser informado dos riscos, né, para que ele possa tomar uma decisão correta, né, com o compartilhamento da decisão e o consentimento específico. Então, o termo de consentimento aqui vem para um patamar diferenciado. E trabalhando a eficiência e a equidade com o uso responsável dos recursos. Quando a gente se debruça sobre o PBM, a gente vê que essa questão da transfusão e da doação, todo o processamento, toda a produção dos hemocomponentes e todo o suporte transfusional que se dá à população é algo de alto custo realmente. Então, a gente não pode desperdiçar esses recursos. Então, o uso responsável dos recursos públicos, usando o conceito de valor em saúde e o enfrentamento das iniquidades no acesso a tratamentos. Então, isso está muito claro nos artigos 1 e 2 da proposta que está sendo levada para a pactuação. E aí os pilares também estão dentro da portaria. Então, a gente vai ter artigos falando de como trabalhar o 1º, o 2º e o 3º pilar, né, trazendo aqui o diagnóstico e o tratamento precoce das anemias. E a gente fala muito em ferro, mas a gente sabe que não é só ferro. Então, a gente também precisa entender que a B12 também, muitas vezes, está por trás daquela condição do paciente. E a gente precisa entender que esses pacientes aqui, eles não precisam chegar à necessidade de transfusão. Eles podem ser tratados antes disso. Mas como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo o diagnóstico precoce dessas condições. E prevenindo também que essas condições apareçam. Na minimização da perda sanguínea, as técnicas de preservação cirúrgica estão citadas nominalmente, né, assim, de forma muito clara, o manejo clínico da coagulação e a redução de coletas laboratoriais iatrogênicas. Então, a gente sabe que um grupo de pacientes anêmico por ferropenia ou
muito importante é o grupo de pacientes internados, né? Quando você interna no hospital, se você não internou com hemoglobina baixa, você vai ter hemoglobina baixa se você não sair de lá muito rápido. Então, a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa pensar em como... Eu penso muito que a gente faz balanço hídrico dos pacientes sempre. Por que a gente não faz um balanço da coleta de sangue, né? Então isso está muito claro, né, na proposta que a gente está levando para a negociação. Então, não é somente você ter hemodiluição normovolêmica, garantir a hemodiluição normovolêmica, a recuperação intraoperatória de sangue, garantir o diagnóstico precoce das condições que alteram a coagulação do paciente e, por isso, vão fazer o paciente sangrar, mas utilizar outras estratégias também de redução de sangramento intraoperatório, mas esse segundo pilar não fala só de cirurgia. E aqui todos os pacientes se enquadram, principalmente os neonatos, os pacientes pediátricos e os pacientes que são internados de longa permanência. E a otimização da tolerância fisiológica à anemia para mitigar os riscos associados a intervenções desnecessárias. O repouso, o oxigênio, o que você pode fazer para que esse paciente com hemoglobina mais baixa seja manejado sem precisar da transfusão, né? E aí a gente traz, também outra coisa que eu acho muito interessante nessa proposta, é que a proposta não começa dentro do hospital, ela começa no ambulatório, ela começa fora do ambulatório até, na atenção primária, né? Trazendo para a Unidade Básica de Saúde, o rastreio ativo e diagnóstico precoce dessas situações que vão levar o paciente à anemia, a realização oportuna de exames básicos, como hemograma, reticulócitos, ferritina e B12. Isso aqui vai ser disruptivo, porque muitas vezes a gente acha que reticulócito, ferro, ferritina e B12, dosagem de B12, são exames que não devem estar acessíveis para todos, mas apenas em alguns ambientes, né, nos pacientes mais complexos. Isso não é verdade, isso são exames. E aqui eu colocaria também o TAP, TPTA e fibrinogênio e outras condições a partir da história bem feita de sangramento do paciente e familiar. E a garantia de suprimento de medicações para tratamento nessa primeira linha. Então, aqui, ferro baixo, sulfato ferroso resolve, ferro baixo, o ferro endovenoso resolve. Não precisa ser só o ferro de alta dosagem que é feito num paciente em outras condições. E trazendo esse cuidado para a atenção especializada ambulatorial, com otimização rigorosa antes de cirurgias eletivas. Incluir na preparação do paciente esse cuidado, manejo da hemostasia e prevenção de encaminhamentos precoces desnecessários. Isso aqui faz muita fila, vocês concordam comigo? É um paciente que tem ferropenia e que entra na fila para o hematologista. E aí depois entra na fila para o gastroenterologista, depois entra na fila para o ginecologista. Então, assim, a gente precisa fazer isso de forma mais fácil para que essas filas não só aumentem. E aí, enquanto o paciente está na fila, as coisas estão piorando e aí ele vai chegar no hospital. Certo. Então, dentro do hospital, fortalecer a governança hospitalar. Então, a portaria está propondo a criação de comitês de PBM, mas não necessariamente assim, dá ao comitê transfusional a responsabilidade também de cuidar do PBM. Isso discricionário para a instituição. Respeitar a autonomia e ética do paciente, e aqui o TCLE vai vir de uma forma muito forte, a gente meio que menospreza um pouco isso. Eu, pessoalmente, tenho muita resistência ao uso do TCLE, porque eu acho que ele, às vezes, eu não acho mais, que ele trava, às vezes, o processo, principalmente porque nós médicos, e aí eu me incluo, temos muita dificuldade de conversar sobre isso, de conversar sobre riscos com os nossos pacientes, mas a gente precisa aprender a fazer. Ter a tecnologia intraoperatória disponível, e aqui não é só recuperação intraoperatória, faixas, decúbito, hipotensão permissiva, tem muita coisa que o anestesista faz sem risco e que o cirurgião faz sem custo e sem risco. E que o cirurgião faz também sem custo e sem risco, que estão aqui no segundo pilar, não é só a coisa mais cara. Chega a tromboelastometria? Chega, mas não precisa e não é só isso. E a transfusão e a utilização dos critérios de transfusão restritiva, né? E aí trazendo um novo papel para a hemorroide, como eu já falei, suporte e capacitação para as agências, não só transfundam bem, mas como vocês podem fazer para não precisar transfundir.
alinhamento contínuo às normas sanitárias, indução federativa da conservação, e aí a gente vê indução porque eu não posso mandar, a gente tem que pactuar, e a orientação técnicas para os comitês transfusionais multidisciplinares. Então, dentro da portaria, a gente tem as competências de cada ente, né? O que é que o Ministério deve fazer, o que é que os estados devem fazer, o que os municípios devem fazer. Isso tudo trazendo o arcabouço, né, para que cada um saiba qual é o seu papel dentro da instituição das ações. Respeitando o financiamento tripartite, né, com responsabilidade compartilhada entre União, Estados e municípios, respeitando a Secretaria de Atenção Especializada no Ministério da Saúde, que é quem vai abrigar e ser responsável pela política, incluindo a revisão de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses na própria tabela do SIGTAP e tendo como base o subsídio técnico da Coordenação Geral do Sangue. Então, a proposta é trazer para o Sinazam essa responsabilidade, né? E as ações de educação permanente em saúde, né? Depois, Denise vai falar, mas o exemplo que a gente está usando e que é o mais forte no Brasil é o exemplo do Ceará, né? Que em 8 anos de implementação de PBM conseguiu comprovar diretamente a redução de quase 100 mil transfusões de concentrados de hemácia, redução de custo com investimento baixo. Então, a gente investiu $900 mil no Ceará, chegou a uma redução de 14,3 a 23,8 milhões, quando a gente pega os custos indiretos também, e a gente deixou de transfundir os pacientes. E quando a gente olha os dados, nesse período o Ceará abriu leitos, internou mais e operou mais. Então, não é que o Ceará simplesmente deixou de cuidar da população, ele fez mais com muito menos transfusão. E aí, quais são os próximos passos a publicação da portaria? Então, a gente já passou pela SAES, já passou pela Câmara Técnica do CONAS, agora a gente vai para a CIT mesmo. A gente espera que agora em junho, na última semana de junho, essa portaria já seja apresentada à CIT. Agora a gente está fazendo uma consulta às outras áreas do Ministério. Outra coisa que foi interessante é que a gente está perguntando, e todo mundo já leu, atenção hospitalar, urgência, saúde da mulher, saúde indígena, quem mais? Assistência farmacêutica. Então, todo mundo está lendo e todo mundo está vendo o que é que está proposto, se pode melhorar o pessoal de paliativo também, então, transplantes também. Então, está todo mundo contribuindo, né, para que isso possa ser transversal dentro do Ministério. Então, quando sair, ninguém no Ministério da Saúde vai dizer que está surpreso. Principalmente porque em novembro a gente fez um evento com o Dr. Axel e com alguns especialistas nacionais com as áreas do Ministério da Saúde para explicar o que danado é esse negócio de PBM para eles, né? Para quando chegar, então agora a gente está nesse passo. Em sendo publicada a portaria, teremos 180 dias para todo mundo se organizar e aí correr para o abraço, implementação plena dessa política, e acho que isso vai fortalecer as políticas que estão sendo construídas nos estados, e as políticas que estão sendo construídas nos estados vão fortalecer essa negociação, porque quando a gente for para o CONAS, o secretário de Saúde de Minas já sabe, o secretário do Amazonas já sabe, o secretário do Maranhão já sabe, a secretária do Ceará já sabe, de São Paulo já sabe, Distrito Federal. Então, esse encontro vai ser muito interessante e eu espero realmente que em agosto a gente já tenha essa portaria publicada. Muito obrigada.